A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e irmãs. Que alegria começarmos mais uma semana na presença do Senhor, buscando o crescimento espiritual e fortalecendo a nossa mente, porque é nela que muitas batalhas são travadas. Hoje, o Espírito Santo quer nos alertar sobre uma realidade séria. Maus pensamentos produzem violência. Aleluia! Antes de lermos o texto bíblico de hoje, vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos pela vida, pela Tua graça e pelo privilégio de meditarmos na Tua palavra. Espírito Santo, ilumina nossa mente, limpa nossos pensamentos e fortalece o nosso coração. Que esta palavra traga cura, direção e libertação. Em nome de Jesus. Amém. Agora abra comigo a sua Bíblia para a leitura de Salmos 140.1.2. Livra-me, ó Senhor, do homem maligno, guarda-me do homem violento, os quais pensam maldades no coração, continuamente se ajuntam para a guerra. Aleluia! Este salmo é uma oração de Davi. Ele estava cercado por pessoas mal intencionadas que planejavam o mal em seus corações, e esses pensamentos malignos se transformavam em atitudes violentas. Aqui aprendemos uma verdade profunda. Tudo começa na mente. A violência externa nasce primeiro nas intenções internas. Antes do golpe, houve um pensamento. Antes da agressão, houve uma imaginação. Antes da guerra, houve um plano. Glória a Deus! A Bíblia mostra repetidamente que o coração humano pode ser um campo de batalha intenso. Gênesis 6,5 diz: toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente, e foi por causa da maldade nos pensamentos que veio o juízo. O Espírito Santo está dizendo hoje: cuidado com o que você permite crescer dentro da mente. Aleluia! Quando Davi ora, livra-me do homem maligno, ele não está falando apenas de pessoas mais ao redor, mas do mal que nasce nos pensamentos. Ele reconhece que a violência, a guerra e as atitudes destrutivas são frutos de uma mente contaminada. E aqui entra a importância da vigilância espiritual sobre os pensamentos. Glória a Deus! 1. Maus pensamentos geram atitudes perigosas. A violência não começa com as mãos, começa com a mente. Jesus disse em Mateus 15:19, do coração procedem maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos e blasfêmias. Veja a ordem. Primeiro vem os pensamentos, depois as ações. Aleluia! Quando uma pessoa alimenta rancor, ódio, inveja, ciúme, vingança, orgulho ou impureza na mente, isso cedo ou tarde se transformará em comportamentos destrutivos. Por isso a Bíblia diz em Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. A mente é a porta de entrada do comportamento. Glória a Deus! 2. A guerra espiritual começa nos pensamentos. O texto diz: pensam maldades no coração, continuamente se ajuntam para a guerra. A guerra acontece primeiro na mente, depois no comportamento. O inimigo lança dardos inflamados, Efésios 6,16, na forma de pensamentos negativos, agressivos, destrutivos e impuros. Se a mente não estiver protegida, esses dardos se transformam em explosões de ira, violência e palavras que ferem. Aleluia! Por isso, Paulo disse: trazendo cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, depois que um pensamento chega, ele precisa ser avaliado e dominado antes de virar ação. Glória a Deus! 3. A vigilância espiritual começa nos pensamentos. O texto diz: pensam maldades no coração, continuamente se ajuntam para a guerra. A guerra acontece primeiro na mente, depois no comportamento. O inimigo lança dardos inflamados, Efésios 6,16, na forma de pensamentos negativos, agressivos, destrutivos e impuros. Se a mente não estiver protegida, esses dardos se transformam em explosões de ira, violência e palavras que ferem. Aleluia! Por isso, Paulo disse: trazendo cativo todo pensamento à obediência de Cristo.
Ou seja, depois que um pensamento chega, ele precisa ser avaliado e dominado antes de virar ação. Glória a Deus! 4. Uma mente renovada produz atitudes pacíficas. Quando o Espírito Santo governa os pensamentos, a vida muda completamente. A violência dá lugar à mansidão, a irritação dá lugar à paz, o rancor dá lugar ao perdão, a imaginação pecaminosa dá lugar à pureza, os planos ruins dão lugar aos propósitos de Deus. É por isso que Romanos 12:2 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Glória a Deus! Aplicação prática. Vigie o que entra e o que permanece. A mente é afetada por tudo que vemos, ouvimos e pensamos. Por isso precisamos cuidar do que assistimos, vigiar as conversas que participamos, selecionar os ambientes que frequentamos, rejeitar pensamentos de vingança, lutar contra a raiva e ressentimentos, orar por pureza mental, alimentar a mente com a palavra. Se deixarmos o Espírito Santo governar nossos pensamentos, a violência interna e externa não encontrará espaço. Aleluia! Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus te pedimos, purifica nossa mente, repreende todo pensamento violento, maligno ou destrutivo. Espírito Santo, renova nossa mente e tira todo plano, intenção ou imaginação que não te agrada. Dá-nos pensamentos de paz, pureza e sabedoria. Guia-nos pelos teus caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, lembrem-se, a mente é o campo da batalha espiritual e quem vence na mente, vence na vida. Eu me despeço te convidando para o devocional de amanhã, terça-feira, com o tema O Senhor conhece os nossos pensamentos. Mateus 9, 1-4. A paz do Senhor Jesus e até o próximo devocional.